Olá, juntos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. E mais uma vez vamos dar sequência ao nosso estudo das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver uma parábola que Jesus contou a respeito de dois irmãos. Você está curioso para ouvir essa parábola? Fique ligado, preste bastante atenção e abra o seu coração, porque o programa dos Gideões já começou. Que coisa boa compartilharmos, né? Sobre a palavra de Deus. Ela é sempre viva, sempre nos ensina tantas coisas lindas sobre o reino de Deus. E Jesus, ele contava para nós verdades espirituais em forma de histórias. Através dessas histórias, nós podemos entender muito mais, de uma maneira muito mais profunda, coisas que o Senhor quer que nós saibamos. A parábola de hoje está registrada no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28, e ela fala a respeito de dois filhos. Vamos ler. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Às vezes, Jesus era super duro em relação a algumas palavras com os publicanos, os fariseus, os escribas da época, os religiosos. Você sabia que o Senhor não gosta muito dos religiosos? Daqueles que colocam a religião acima de tudo? O Senhor, ele sempre olha o interesse do nosso coração. E ele gosta muito de pessoas que são puras diante dele. Mas ele deixou claro que ele tem mandamentos para serem cumpridos. Palavras de ordem que o Pai dá para os filhos cumprirem. E é sobre isso que essa parábola nos fala. Havia um pai que tinha dois filhos e ele dá uma ordem. Será que temos ouvido as ordens que o Pai tem dado para nós? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que de primeira falam: não vou, não quero, não vou fazer. Quantas pessoas têm o não na ponta da língua? Mas aquele primeiro filho, tão aparentemente rebelde, se arrependeu e foi fazer o que o pai pediu. E o segundo tinha o sim na ponta da língua. Tá bom, pai, já vou, só mais um pouquinho, daqui um pouco. E ele acabou se esquecendo. Talvez ele tinha até a intenção boa, talvez ele queria ir agradar o pai, mas ficou distraído com alguma coisa, ou ficou cansado, ou desistiu de fazer o que o pai pediu. O ponto é que o resultado final é que aquele filho que tinha se disposto não fez. Nós vivemos em um mundo em que os cristãos estão agindo muitas vezes dessa maneira. Eles vão ao culto. Quantas vezes nós vamos ao culto, choramos, nos arrependemos, nos quebrantamos. Ah, Deus, eu te amo. Ah, Deus, eu te quero. Ah, Deus, eu preciso de ti. E choramos e nos colocamos à disposição de Deus para sermos usados. Mas na hora H,
não fazemos aquilo que ele pediu para que fizéssemos. O que essa parábola está nos dizendo é que não conta só a intenção. Às vezes, a intenção do nosso coração é boa, mas ela não produz o resultado esperado. Eu tenho falado muito com minhas filhas a respeito disso. O lugar delas mostrarem que são crentes no Senhor Jesus é na escola, é no lugar onde elas convivem com os colegas, com os professores. Nesses ambientes, passamos por dificuldades e é nessas dificuldades que o nosso caráter cristão pode ser visto como luz no mundo, como sal na terra. Nós precisamos de cumprir aquilo que Deus tem nos dado ordem para cumprir. Quantas vezes Deus coloca no nosso coração o desejo de orar por alguém? Ou quantas vezes nós ouvimos um pedido, orem pelo país tal, orem, vamos orar pelas crianças lá da Síria, pelo Estado Islâmico que tem feito tantas coisas ruins, vamos orar pelas vítimas lá, os familiares das vítimas do Quênia, que foram mortos tantas pessoas há pouco tempo ali. Será que nós temos ouvido esse clamor, esse chamado, e temos atendido? Quando Deus fala, ore, você se ajoelha e ora mesmo? Quando você sente no seu coração a importância e o desejo de dar, você tem dado? Quando lá no seu íntimo vem aquela vontade de saber mais da palavra e você pensa, eu preciso de fazer um culto doméstico, eu preciso de ler mais a Bíblia, você tem criado tempo para ler, para aprender? O Espírito de Deus tem nos chamado. A voz do Pai tem chegado até o nosso coração. Mas existem dois tipos de pessoa. Aquelas que vão fazer e aquelas que não vão fazer o que o Pai tem proposto. Não adianta, o que nós precisamos de entender é que não adianta darmos esse ar gostoso. Às vezes, né, você fala com o filho, olha, a mamãe quer que você arrume o quarto. Não adianta ela virar e falar, tá bom, mãe, e vir me encher de beijo e falar, ai, mãe, como eu te amo, e fazer um carinho no meu cabelo, e eu quero o quarto arrumado. Mas ela vem e escreve uma carta para mim. Aí eu chego, o quarto está todo bagunçado e tem uma carta linda, um poema de amor em cima da minha cama. Mamãe, você é linda, eu te amo. E eu vou falar, mas filha, a mamãe precisava desse quarto arrumado. Ah, mãe, mas olha o poema de amor que eu fiz. Eu não queria o poema de amor, eu queria o quarto arrumado. Quantas vezes temos exigido que Deus goste daquilo que a gente quer dar para Ele e não fazemos aquilo que Ele pediu que fizéssemos. Você tem conseguido ouvir o pedido de Deus? Não fale que Deus não tem pedido, às vezes você está tão ocupado que você não tem ouvido. Quantas vezes os nossos filhos estão assim, né? Com fone de ouvido, atentos à televisão, atentos a uma conversa no celular, e você pede alguma coisa que ele não ouviu. Não adianta a gente falar, Deus, o Senhor não está me falando nada, Deus está. Se você não está ouvindo, preste atenção no que tem bloqueado a sua comunicação com Deus. Porque como o pai desses dois filhos, Deus tem feito pedidos claros à humanidade de maneira geral. Os dois filhos tinham boas intenções, mas só a boa intenção não basta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É isso que Jesus disse. Ter os mandamentos e guardá-los, e cumpri-los e obedecê-los. Esse é o chamado de Deus para a nossa geração. Hoje, nós temos muitas pessoas que são amigas de Deus, que respeitam a Deus, que às vezes até conhecem a Deus, mas que não fazem aquilo que Deus manda. Você sabe o que Deus manda? Você quer cumprir
o que Deus manda. Você quer ser um instrumento de Deus nessa geração? Pois Deus quer que você seja. Deus quer que você cumpra aquilo que Ele tem pedido a você para fazer. Quem é filho de Deus precisa obedecer e ouvir a voz do Pai. Nós conhecemos a voz do Pai, porque somos filhos. A Bíblia nos diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Nós conhecemos a voz de Deus. Quem não conhece a voz de Deus é porque não tem gastado tempo conversando com Ele. Nós precisamos de conhecer a Deus, gastar tempo ouvindo a sua voz, trocando uma ideia com Ele. E esse é o nosso convite para você nesse dia. Que você seja como esse filho que, ainda que a princípio tenha dito não quero saber de Deus, não quero ouvir a voz de Deus, tô de paciência esgotada, não tô com tempo para as coisas de Deus, tenho que cuidar da minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, quem vai cuidar? Ah, não, Deus está me pedindo isso, mas Ele pode achar uma outra pessoa porque eu tenho que fazer as minhas coisas. Se você é um desses que disse isso, e ao ouvir essa parábola, você parar e pensar, não, eu me arrependo, eu vou cumprir, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Se você for uma dessas pessoas, pode ter certeza que um dia você vai ouvir a voz do Pai dizendo, vinde bendito do meu Pai. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Você é amado, você é bem-vindo, porque você ouviu a minha voz e você cumpriu os meus mandamentos, o meu chamado. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos e a falar com o Pai. Um Pai que ama você. Um Pai que tem ordens para te dar, conselhos para te orientar, correções que vão te colocar no caminho certo. Que você escute a voz do seu Pai. Ah, como é gostoso saber que Deus, como Pai, Ele vai ter sempre a melhor palavra para nos dar. Lembre-se sempre dessa parábola. Lembre-se sempre de ser uma pessoa que não só vai dizer sim e não vai fazer. De não ser esse amigo de Deus que nunca conversa com Ele. De não ser só alguém que respeita a Deus, mas que não conhece os seus mandamentos, não sabe o que Ele tem pedido. Lembre-se de ser esse filho atento ao chamado, à voz do Pai e pronto para obedecer. Vamos orar. Pai, que o Senhor possa de uma maneira tão maravilhosa falar aos nossos corações no dia de hoje. Que possamos estar sempre atentos à Tua voz, dispostos a Te obedecer, prontos a cumprir os Teus mandamentos, prontos a cumprir as Tuas ordens para nós. Que o Senhor possa nos encontrar louvando na hora de louvar, agradecendo quando é para agradecer, servindo na hora de servir. Que o Senhor nos encontre ajudando as pessoas que o Senhor gostaria que nós ajudássemos, cumprindo, ó Deus, cada uma das Tuas ordens para nós que são boas, agradáveis e perfeitas. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes, para que eles possam realmente ser pessoas que reconhecem a voz do Pai e estão dispostos a obedecê-la. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando juntos mais uma vez estaremos compartilhando essa palavra tão preciosa, a palavra de Deus. Até lá! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.